Chegamos então na terceira aula, e nessa aula a gente vai estar vendo aí agora quais são os problemas desse código que a gente implementou, tá? Eu separei aqui, ó, uma lista de algumas situações que a gente pode discutir com relação ao código que foi implementado. Uma delas é uma correção de bug. Qual seria uma correção de bug? Aqui embaixo, ó, a gente pegou esse percentual da taxa, só que a gente não inseriu no banco de dados. A princípio a gente achou que era assim, mas chegou o gerente de projeto e falou, não, todos os recursos que tem aqui no arquivo, eles devem ser inseridos no banco de dados. É uma regra aqui da empresa, então precisa de fato ser inserido isso aqui. Então a gente já tem um bug aqui, uma correção que a gente precisa fazer, que é botar esse campinho aqui no banco de dados. A mesma coisa aqui para baixo, ó, na Stone. A gente tem na Stone um campinho chamado Credit Card e a gente acabou não adicionando ele no nosso banco de dados. Então seriam duas correções que a gente precisaria fazer aqui nesse código. Só que de cara a gente já percebe o seguinte: se são dois devs, cada dev vai fazer uma correção, os dois já vão mexer nesse arquivo. Então, uma solução rápida de a gente fazer aqui seria vou modificar esse arquivo para que ele separe um pouco o conteúdo, né? Então a gente poderia fazer, digamos isso, ó, um require getnet.php, tá? Esse arquivinho eu vou criar ele aqui, então ó, tem aqui o arquivinho getnet com PHP, e aí eu vou copiar todo esse conteúdo aqui da getnet lá para dentro. Poderia fazer isso, ó, getnet. E estaria aqui resolvido. Agora, em vez de executar todo o código, né, em vez de o desenvolvedor ter que mexer justamente nesse arquivo aqui, index.php, agora para resolver problemas da GetNet, ele estaria mexendo somente nesse arquivinho aqui, enquanto o outro, que fosse resolver uma situação, mexeria no arquivinho da Stone. Então, para cada adquirente, a gente poderia separar em diferentes arquivos. De fato, isso é uma solução plausível, mas ainda assim a gente poderia receber aí a demanda de que esse código deveria ser orientado a objeto. Então, a gente já vai entrar, aguarda só um segundinho que a gente já vai entrar nesse assunto. Mas antes disso, a gente poderia fazer o seguinte, ó, identificar aqui, uma vez que muda a estrutura do arquivo, o formato, a gente também tem uma modificação nesse arquivo. Ó. Então, digamos que mudou aqui o nome do arquivo, a gente precisaria vir e botar aqui, ó, redk01, 02, ou muda a extensão, a gente precisa vir aqui e modificar esse arquivo. Mudou a senha do banco de dados, poxa, chegou aqui, ó, mudou a senha, a gente tem que sair trocando a senha em todos os lugares que bateu essa conexão. De novo, a gente precisa modificar esse arquivo index. Muda o diretório do arquivo, né? Então, hoje ele está aqui na pasta raiz, mas e se mudar? A gente teria que sair mudando também em todos os lugares que ele faz essa leitura. Modificou o nome do arquivo, como a gente já falou, modificou o banco de dados, que nem agora que a gente descobriu que essa tabela não vai mais se comportar dessa forma, e sim ela tem um campinho a mais. Então, de fato, precisaria vir aqui e modificar esse index.php para fazer essa correção. Se adicionar uma nova adquirente, como a gente viu, a gente ficou copiando e colando aqui várias adquirentes a ponto de ter que toda hora mexer nesse index.php. Se muda um cálculo da taxa, hoje a gente fez aqui, ó, o cálculo da taxa, tá na GetNet. E o cálculo da taxa ia considerar o arredondamento para cima. Então, se a gente pegar e agora muda, descobre que a adquirente trabalha de uma outra forma, esse cálculo aqui ele deveria ser revisto, né? E por aí vai. Então, tem várias situações aqui que exigem uma mudança do arquivo e isso acaba impactando, de fato, na hora que a gente está desenvolvendo. Porque imagina que a equipe tenha 5, 10, 20, 100 desenvolvedores e se a gente só tem um arquivo para mexer, todos vão estar mexendo nesse mesmo arquivo. A quantidade de merge, né, de conflitos que pode acontecer é gigantesca. Justo que uma vez que o cara mexe num pedacinho, acaba impactando no outro, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar um pouquinho melhor essa refatoração. E em vez de trabalhar com arquivo estruturado, vamos já começar
a tentar botar um arquivo orientado a objeto, né, um projeto orientado a objeto, para facilitar um pouco mais a nossa vida, tá? Então, vamos primeiramente aqui, ó, voltar esse código para cá, para a gente entender um pouquinho mais o que a gente pode fazer. De cara, um dev pode pensar assim, nossa, de cara eu consigo pensar que esse código é estruturado, porque eu não vejo nenhuma classe aqui. Então ele, na sua inocência, vem, tá, vou então criar um main aqui, obf, run, pega todo esse código e joga aqui para dentro. Pronto. Nesse momento, meu código está orientado a objeto. Ó, simples. Pronto, já posso dizer para o meu chefe que nesse momento eu tenho um código totalmente orientado a objeto. Mas de fato, a gente só tem uma classe criada aqui. A gente não tem toda a estrutura, todos os benefícios que a orientação a objeto ele pode nos prover. Tá? Então, de cara, a gente pode pensar o seguinte, olha, vamos trabalhar aqui com o Composer para a gente ter o namespace, né? Já que esse é um recurso aí bastante bacana do PHP, que a gente pode estar adicionando esse gerenciador de pacotes para a gente e criando aí namespace para a gente poder ter várias pastinhas e uma estrutura um pouquinho melhor aqui do projeto. Então, para isso, vamos criar um arquivo aqui chamado composer.json, tá? Esse arquivo, basicamente, ele deve ter aqui um name, onde a gente pode botar aqui um usuário, projeto. Deu. É só, tem que ter um... E aqui um require, onde tem quais são as bibliotecas que a gente está solicitando. E aqui eu vou botar um autoload seguinte, ó, PSR4, onde eu vou dizer que o meu projeto vai se chamar app, tudo que tiver dentro de uma pasta chamada app, tá? Essa pasta eu ainda não tenho, mas eu vou criar ela aqui, ó. Então eu criei uma pasta chamada app, maravilha. E aí aqui dentro eu vou criar uma classe chamada main.php. Posso até criar assim, a classe main. Então ele já vai criar aqui para mim. Vamos até tirar esse... A gente viu que dentro do app é só o /app. Então aqui dentro desse main eu vou copiar todo esse conteúdo que estava aqui dentro e vou jogar para cá. Maravilha. Aqui no index, o que a gente vai fazer? A única coisa que eu quero fazer aqui é invocar ele, ó, main.php run. Show. E aí aqui eu preciso dizer, ó, que é o main. Maravilha. Namespace não, use. E aqui é a barrinha ao contrário. Show? Então assim, se a gente pegar e tentar executar esse cara aqui, ele vai dizer o seguinte, ó, eu não encontro o app-main, eu não sei quem que é, eu não sei o que significa essa classe. Então para isso a gente precisa rodar nosso composer install. Ele rodou. A gente precisa rodar aqui nosso dump autoload, que ele vai gerar o nosso autoload. Mas como ele, quando a gente rodou o composer install, ele já fez isso. Então é só para vocês saberem que existe também esse comando. Ele pode regerar ali caso a classe não tenha sido encontrada. E aí, uma vez que ele gerou isso, ele gerou esse tal do autoload, tá? Esse autoload a gente vai importar ele aqui no nosso projeto index. Então require vendor autoload e pronto. Com isso, agora a gente consegue trabalhar com classes, né, e namespaces no PHP. Então, basta a gente chamar ali, invocar o nosso index.php, e aí a gente tem agora essa execução funcionando. Só que percebe o seguinte, ó, ele já disse aqui que o arquivo que ele tentou ler não foi encontrado, ele já disse que aqui a consulta no banco de dados deu problema, mesmo assim ele imprimiu aqui o nosso getNet, dizendo que tinha sido processado. Então percebe que, apesar daquele nosso código funcionar, bastou uma simples edição nele e já quebrou tudo. Então ele não foi capaz de prever essas situações e de nos alertar ou de interromper o processo, né? Ele continuou o código mesmo falhando em vários pontos ali. Então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui no nosso código, vamos tentar resolver primeiro essa questão dos arquivos que estão faltando, que esse é o principal problema. Botando eles aqui agora na pasta corrente, eles já conseguem ser interpretados, ó. Até tem um var dump ali que a gente pode estar removendo. Então lá nesse main, vou procurar esse var dump, remover ele aqui. E ó, a gente tem agora os arquivos sendo processados, a GetNet, Redcard e Stone. Show de bola! Então,
nesse primeiro momento aqui a gente conseguiu fazer a instalação do Composer, criar uma classe para separar esse nosso projeto, modificou aqui agora os arquivos para dentro de uma pasta chamada app, e aí existe mais uma coisinha aqui que a gente pode estar fazendo. Já que a gente está trabalhando com orientação a objeto, e agora a gente tem o Composer, a gente pode fazer a instalação de algumas bibliotecas. E uma delas, muito bacana, é a gente fazer a instalação do PHP Unit. Tá? E como é que eu faço isso? Basta eu vir aqui, Composer, PHP Unit, barra PHP Unit. Ah, não é bem esse nome? Então vamos procurar lá na internet, PHP Unit. Ó, entra aqui no projeto, Composer Required. Ó, faltou o Require. Então, estava certo o nome do projeto, só faltou a gente botar... Opa, vamos voltar aqui. Só faltou a gente botar o Require ali na chamada. E aí ele diz sim, ok. Vai fazer uma instalação de várias dependências para o PHP Unit funcionar. E a partir desse momento a gente vê aqui que no nosso Composer JSON foi adicionada essa biblioteca como requerida. E ele cria para a gente um Composer Lock, que é para saber quais são as bibliotecas que foram instaladas, para que depois, quando a gente rode novamente, né, um Composer install, ele simplesmente não precisa ir lá e descobrir, ó, aqui nesse caso, ele disse, ó, qualquer biblioteca acima da 10, então pode ser a 10.1, 10.2 e tal. Então, ele, uma vez que ele descobriu qual que era essa biblioteca, se a gente for aqui, ó, PHP Unit, mais um pouquinho para baixo, ó, no PHP Unit, ele, não, mais um pouco para baixo, vamos botar assim, ó, PHP Unit, PHP Unit. Aqui, ó. Então, quando chegou nessa versão do PHP Unit, ele descobriu que existia lá uma versão disponível, na versão 10.0.11. Então, se sair a 12, ele vai lá e vai fazer essa atualização, fazer esse update, quando a gente solicitar ali um Composer Update. Nesse caso aqui, se a gente só faz um Composer Install, ele vai vir aqui nesse Composer Lock, chegar aqui, descobrir que ele já fez essa pesquisa anteriormente e a versão que é para instalar nesse momento é a 10.0.11, certo? Então, a não ser que a gente mude aqui também, tá? Mas isso aí é outra situação. Então vamos lá, para que a gente instalou o PHP Unit? Para a gente chegar aqui e ter um diretório chamado teste, tá? E a gente criar um teste para nossa aplicação, para ficar mais fácil de a gente estar brincando com isso e não precisar ficar rodando ali todo o processo de maneira maçante. E até mesmo para a gente ter algumas assertividades, garantir que uma coisa está funcionando, né? Garantir que aquele trecho de código ali, se alguém mudar, vai pegar essa situação, tá? Então, primeiramente, vamos criar aqui um testezinho chamado main test.php, tá? O que ele faz? Ó, main test, ele vai ter um método aqui chamado teste, exemplo 1, por exemplo, tá? Function, ok. É comum a gente terminar aqui o nome da classe com teste, tá? E iniciar aqui o nome do método com teste também. Ou, então, a gente pode fazer assim, ó. Botar um @teste aqui, tá? Como é que a gente faz para executar um teste? Basicamente, a gente vem aqui vendo bin php unit e diz qual é o nome da nossa classe aqui, ó, main.test. E ele diz, ó, não posso executar porque isso aqui não é um teste, tá? Não foi encontrado esse cara também. Primeiro, a gente viu lá que rodando o composer dump autoload, ele reconhece as classes novamente. Então, se a gente executasse, ele continua dando o mesmo problema nesse caso. Por quê? Porque a gente precisa botar o seguinte, ó. A gente precisa botar esse cara, extend, um cara chamado test case do PHP Unit. Ó, agora sim, até a nossa ideia aqui, ó, já modificou, dizendo que isso aqui é um teste que pode ser executado. Então, se eu executo, ele funciona, tá vendo? Mas ele não testou nada até agora. Outra coisa que a gente pode fazer é botar um namespace aqui, ó, botar como sendo app teste,
tá? Para a gente não ter conflito aí de nomenclaturas de testes, né, de classes e tudo mais. Então, vamos simplificar isso aqui, facilitou a nossa vida, tá? E aí, aqui no Composer, vamos dizer que a gente tem um cara chamado app-test, que está na pasta teste. Show? Tá. E aí, quando a gente for executar aqui um teste, a gente precisa botar um acert, ó. Então, eu quero que isso aqui acerte como true, tá? E nesse momento, eu vou fazer um main, run. Ah, podia fazer a versão simplificada aqui, ó. Pego isso aqui, a classe, nem inicializo ela, ponho entre aspas. Posso até remover aqui o construtor, já que não tem nenhum parâmetro. E pronto, temos a versão simplificada desse nosso teste. Então agora ele está executando e percebe que agora ele não dá mais aquele erro dizendo, ó, não tem nenhum teste ali associado. Sim, a gente tem um teste e a gente tem um acerto. Então significa que ele conseguiu executar isso aqui e ele conseguiu chegar até esse ponto da execução, né? Mostrando que deu tudo certo, tá? Então, a gente finaliza essa aula agora tendo um projeto orientado a objetos, né? Com Composer já instaladinho e tendo também a parte de testes unitários aí para a gente estar evoluindo nas próximas aulas. Beleza?